gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, companheira, dona de casa, que está aí sempre conosco. Muito obrigado. Olha, uma notícia boa, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte está já providenciando a abertura para as pessoas visitarem a nossa igreja de Nossa Senhora da Piedade, né? Lá na Serra da Piedade. Então, agora sim, organizado, você paga para entrar, até porque tem que pagar, porque é a igreja que está preservando esse patrimônio maravilhoso que é a Serra da Piedade. Então, né, vamos fazer tudo direitinho, se Deus quiser. Pois é, fato lamentável que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, onde duas pessoas, né, que estão se degladiando, que antes se degladiavam, né, pelas redes sociais, pelos seus candidatos, houve um crime, né, que é justamente a intolerância política. Eu fico triste com isso porque eu repórter político durante muitos anos, cobrindo política, cobrindo os adversários, que eu falava naquela época do PSD e da UDN, depois da Arena e do MDB, né? Que eram dois partidos políticos apenas que o governo militar permitiu que tivéssemos no país. Um partido da oposição e outro partido da situação. Um era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, o outro era o Movimento Democrático Brasileiro. Né? De um lado ficava a oposição ao regime militar e a outra, aquela que apoiava o regime militar. Né? Então, nós tivemos durante muito tempo esses dois partidos e eu convivi como repórter com esses dois partidos. Apesar de tudo isso, os adversários eram educados, eram amigos. Né? Podiam ser adversários, mas eram pessoas de bem que se respeitavam. Né? Infelizmente, hoje, a política está muito difícil. Né? E isso aconteceu lá em Foz do Iguaçu, uma intolerância política. O Marcelo, guarda municipal, né, comemorava os seus 50 anos em Foz do Iguaçu, quando foi assassinado por um agente penitenciário federal. Né? O Marcelo era do PT, tesoureiro do PT lá municipal, e o agente federal Jorge Garanho se dizia bolsonarista. Aliás, o Bolsonaro deu entrevista ontem dizendo que ele dispensa apoio de quem é violento. Se bem que aquele deputado lá, Silveira, Daniel Silveira, né, mostrou uma certa violência nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, era uma violência o que ele propunha. Né? E o presidente, mesmo assim, assinou um ato, né, retirando dele, inclusive, a prisão que ele ganhou do Supremo Tribunal Federal. Né? A prisão a que ele foi submetido, né? Com o ato do ministro Alexandre de Moraes. Mas, né, fica aí, então, a palavra do presidente, que não quer apoiador violento. O Lula também disse que é impossível, né, a gente ter uma campanha política que haja violência. Aliás, já tivemos algum tipo de ingerência oposicionista nos comícios do Lula. E olhe bem, hein? Nós nem ainda começamos a campanha eleitoral oficialmente. A campanha eleitoral oficialmente não começou. Mas os candidatos já saem por aí, fazendo manifestação, reunião, fazendo discurso e etc. Né? E cadê a justiça eleitoral? A justiça eleitoral tinha que estar agora proibindo tudo isso, mas não proíbe. Né? E os candidatos estão aí conversando, fazendo política e fazendo campanha antecipada, infelizmente. Né? Nós melhoramos muito a campanha eleitoral no Brasil. Você se lembra que os postos ficavam todos cheios de papel, os muros todos escritos, né? Eu, por exemplo, lá em Pedro Leopoldo, tenho um terrenozinho lá que tem um muro grande. Nossa, eu sofria na época da política, que todo mundo queria escrever o nome do candidato ali naquele muro. Negócio difícil. Para
Quando se autoriza, no instantinho eles vão lá e pintam o muro. Depois que passa a eleição, dificilmente eles vão lá e desmancham o que fizeram. É muito difícil, né? Então, graças a Deus que isso aí foi proibido. Pelo menos o meu muro está lá sem problema. Não é verdade? Não o meu muro, o muro de todo mundo. Eu lembro que em Contagem o cara tinha que fazer, os caras, tinha cara que tinha um muro privilegiado, ele alugava o muro para o candidato. O candidato tinha que comprar o muro, né, para poder escrever lá a sua propaganda. E assim foi, e tudo isso foi proibido. Então a campanha hoje ficou muito mais civilizada, né? Mais civilizada. Mas mesmo assim, agora as pessoas eu reputo isso às redes sociais, né? Com a rede social todo mundo tem voz, todo mundo tem voz. E aí ficou chique, né? Você falar do seu candidato nas redes sociais, xingar o outro e etc. Então, nós estamos aí numa situação de violência. Essas coisas estão chegando à violência. Então, precisamos dar um basta nisso. Eu sugeriria que o ex-presidente Lula, é uma coisa muito difícil, né? O ex-presidente Lula e o Bolsonaro, que são os dois maiores competidores dessa eleição que vem aí, né? Eles se encontrassem e fizessem uma declaração conjunta de que eles abominam qualquer tipo de violência. Eles estavam ali para disputar voto sem violência, né? Os dois podiam se encontrar e civilizadamente dar uma entrevista defendendo uma eleição mais tranquila no Brasil. Porque do jeito que está caminhando para uma coisa ruim, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias. Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Pílulas de Lucem. Olha aqui, a Catedral Cristo Rei acolheu o seminário de formação para o país. O encontro propôs reflexão sobre o papel fundamental dos pais na educação e na construção do caráter dos filhos. Quem nos fala sobre isso é a Gabriele Assis. Gabriele. O seminário atraiu o interesse de pais, mães e estudiosos da infância e da adolescência. Eu acompanho o trabalho do Padre Alexandre nas redes sociais, tenho interesse pelo tema, atuo na área. A palestra do Dr. Belisário, em específico sobre redes sociais, foi o que me atraiu a estar aqui hoje. É a dificuldade do dia a dia da criação que a gente tem hoje, né? E eu pretendo levar a maior bagagem possível para poder colocar em prática em casa. Cerca de 300 pessoas acompanharam as palestras presencialmente na Catedral Cristo Rei e outras puderam assistir de casa por meio da transmissão ao vivo. É uma alegria para a igreja ser um lugar colegial, principalmente nessa fase da igreja que nós estamos vivendo, que é escutar a todos. E aqui, esse dia de hoje, é um espaço de escuta de profissionais, médicos, pediatras, psiquiatras, jornalistas, pessoas da sociedade, de escuta desses profissionais, mas também a escuta dos pais. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, pós-pandemia, onde as pessoas elas perderam um pouco o rumo, estão mais entristecidas. Por isso esse encontro na Catedral Cristo Rei, na Igreja Mãe de Belo Horizonte, é um momento de escuta, de acolher a todos e principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo digital. Especialistas na infância e adolescência discutiram o uso das redes sociais, a saúde mental e emocional das crianças e adolescentes, a educação financeira e outros temas atuais relacionados ao papel dos pais na formação dos filhos. Isso é fundamental que hoje em dia nós estabeleçamos alguns limites, né, para o uso da tecnologia. A tecnologia ela é parte do mundo atual, não tem como a gente demonizar ou fazer criar uma situação de que ela não é necessária. Ela faz parte do nosso mundo e nós temos que criar mecanismos para que as crianças, para que a infância e a adolescência convivam
com esse conteúdo de uma forma harmônica, de uma forma produtiva, para que eles se formem como pessoas, como cidadãos. Então nós temos que criar neles mecanismos de controle, de acesso de conteúdo e de tempo. É isso que eu vou passar aqui para vocês. Eu venho explicando que cuidar das crianças depois de 1994 é muito mais difícil, porque a gente tem que estar sempre avaliando a mídia digital. E agora a gente tem, com a pandemia, uma outra pandemia, que foi a pandemia do TikTok, e que é muito mais grave do que a do Covid muitas vezes, em termos de depressão, alterações cognitivas, suicídio e outras questões de saúde mental gravíssimas. E assim, o que os pais precisam, né, ter mais atenção com relação a esse uso excessivo de redes, desses vídeos muito instantâneos? Olha, até os 12 anos de idade, os pais não deveriam permitir os filhos usarem mídia digital para manter a saúde mental deles. Mas é muito difícil isso, mas essa seria a lógica. A questão é reduzir ao máximo e nunca usar a mídia digital à noite, porque ela atrapalha o sono e atrapalha o desenvolvimento neurocognitivo das crianças. A gente vai conversar um pouco, né, sobre a importância de avaliar o desenvolvimento da criança, os domínios cognitivos como um todo, né, assim, mais importante do que propriamente um diagnóstico é a avaliação das dificuldades que a criança está tendo e estimulação, né. Então, assim, a gente vê os domínios que estão com algum prejuízo, estimula esses domínios e caso tenha alguma questão que a gente consiga suportar com medicação, interações biológicas mesmo, a gente trata. É um tratamento super tranquilo, a criança não fica dependente da medicação, né? E é muito importante resolver esses transtornos enquanto ainda está na infância e tem possibilidade de não perpetuação para a vida adulta. Muito obrigada. Bem, na verdade... Pois é. Olha aqui, eu tenho uma palavra a respeito disso, né, para a educação das crianças e etc. Tal. Nós estamos num mundo globalizado que certas coisas são difíceis de você conseguir evitar que o seu filho faça, principalmente em rede social, essas coisas. Agora, nós temos assim, um mundo conservador, né, que eu não quero dizer que é da direita ou que é da esquerda, né? A educação tem que ser conservadora. Filho que tem pai e mãe é um filho diferente, né? Porque a educação tem que ser conservadora. O filho tem que ter pai e mãe. Ele tem que ter obrigações, né? Obrigações dentro de casa, né? Tarefas dentro de casa e tem que respeitar o pai e a mãe, e o pai e a mãe tem que estar ali acompanhando. Quem tem pai e mãe vai ter uma educação tranquila, sem problema e etc. Agora, lembrar uma coisa, tem uma música do João Nogueira que eu sempre gosto de tocar, chama Espelho. O pai e a mãe são espelhos do filho, né? Então, seja um bom espelho para o seu filho. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, os consumidores vivem um novo drama ao observar as prateleiras dos supermercados e padarias. Com aumentos superiores a 40% em Belo Horizonte e região metropolitana no último mês, o leite e seus derivados encabeçam a lista dos produtos que mais pressionam a cesta básica das famílias. Gabriele Assis fala sobre isso. Gabriele. Atualmente, uma caixinha de 1 litro de leite está sendo vendida a até R$10 em Belo Horizonte. Com alta de 43,40% nos últimos 12 meses, o preço tem assustado os consumidores. Eu estou achando um absurdo, porque eu tenho um netinho de 4 anos que ele toma quase que uma caixa por semana. E isso está onerando muito no orçamento, né? Está muito caro mesmo. Nós estamos precisando rever esses preços, né? Eu não tenho costume de ir ao supermercado, não. Quem vai é meu esposo. Aí o dia que ele chegou lá e falou assim, encontrei esse leite a R$ 7,50, o mais caro estava R$ 8,50. Falei, que é isso? O povo está reclamando do preço da gasolina e estão esquecendo do leite? Sim, o aumento foi assim, abusivo, né? Porque o leite é um alimento aí que precisamos para quase tudo que a gente vai fazer. Então eu acho que o aumento está muito abusivo. Está muito caro, né? A gente tem que ver o que está acontecendo para poder ver qual a situação do leite, porque nem todo mundo tem condição de comprar, né?
Então, acho que tem que ser feita uma avaliação para ver o que está levando esse aumento, para ver o que pode ser feito para a população. Segundo pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, entre maio e junho de 2022, o aumento no preço do leite foi de 23,09% em BH, a maior alta entre as capitais do Brasil. Isso também refletiu na elevação do preço de outros produtos derivados, como queijo, requeijão, leite em pó, iogurte, pães, bolos e manteiga. E vários fatores contribuíram para esses aumentos, que pesam na cesta básica. Do leite teve uma queda de oferta causada por uma menor produção de leite mesmo internamente aqui no país, né? Então, quando você tem uma menor oferta de leite, a gente tem toda a indústria de laticínios competindo por esse insumo, né? Então, aumenta o preço do leite, que inclusive pressiona, né, o preço do leite, que vai se refletir no consumidor final. E um dos principais principais motivos para essa queda na oferta de leite é o aumento dos custos de produção, que tem a ver com o câmbio. Então, a gente tem uma série de insumos para a pecuária que são importados, então, tanto a ração quanto medicamentos e outros insumos da pecuária. Então, a alta dos preços dos grãos tem um reflexo importante. E também isso fez com que, então, os produtores eles venham optando por produzir menos leite e tem aumentado o abate dos bovinos, né? Por causa também do preço da arroba, que está bem valorizado. E um outro motivo também, que aí acontece todo ano, esse é um motivo que é específico desse momento. Mas a gente também está no inverno a gente tem o que a gente chama da entre-safra, né? Que as pastagens elas estão secas, então elas produzem menos, então já tem normalmente uma queda da produção de leite, que foi intensificada também por esse aumento nos custos de produção. Segundo a técnica do DIEESE, não há perspectiva de melhoras nesse cenário tão cedo. O que a gente tem visualizado é que as condições que trouxeram a gente até aqui, né? Então, esse câmbio muito desvalorizado, mais os fenômenos climáticos e tudo mais, são situações que devem permanecer, né? Situação de instabilidade no cenário internacional também tem impacto sobre os preços de alimentos em todo o mundo e também, pelo menos no curto prazo, né, a questão, as políticas públicas, a ausência de políticas públicas também para atacar esse problema, pelo que a gente tem visualizando, deve permanecer. Então, infelizmente, não temos um prognóstico, um cenário muito animador aí para frente, não. Pois é, eu vou fazer uma pergunta. Quando chove muito, e esse ano choveu muito, tivemos uma produção de capim, de pastos, né, com fartura de capim, e que o gado comeu muito e teve muito leite, né? O que fizemos com o excesso do leite que foi produzido? Porque quando a vaca, você tem que ordenhar a vaca de manhã e de tarde, né? E o que se faz com o excesso do leite? Você faz o leite em pó. O leite em pó é justamente o excesso do leite que produzimos. E esse leite em pó ele entra na composição, né, justamente na época das vacas magras, vamos dizer assim, na época da seca, né, que os pastos não são aqueles pastos maravilhosos. Então você usa o leite em pó para suprir as necessidades, a demanda, né, do leite normal, né? Agora, a única coisa que eu fico revoltado é você pegar uma água mineral que custa R$ 7, R$ 8, custa mais do que 1 litro de leite. A vaca, você tem que dar remédio, a vaca você tem que dar alimentação, a vaca você tem que, você que é produtor de leite, você tem que passar por uma série de coisas, né, para poder produzir o seu leite e entregar à cooperativa da sua cidade. Não é verdade? Né? E aí o preço ainda é pequenininho. Você tem que nessa época do ano que não tem capim, tá, né? Você tem que guardar, né, na época vamos dizer, das vacas gordas, guardar o capim, fazer aquele processo todo para você ter comida para a vaca agora. Não é verdade? E ainda complementar com ração, com tudo, né? Agora, a água mineral não. A água mineral está lá, né? Você chega, põe a garrafinha lá, enche, fecha e distribui. Qual é o preço? Por que uma água mineral tem que custar tão caro? Não é não? Por que uma água mineral tem que custar tão caro?
A gente sabe que para fazer um queijo bom, você precisa de 10 litros de leite para fazer um queijo bom, né? Precisa de pelo menos 10 litros de leite, né? Agora, pelo amor de Deus, né? Quando você vê que uma água mineral custa mais caro do que um litro de leite, né? Agora, o interessante é o seguinte, né? Todo mundo reclama do litro de leite, todo mundo reclama da carne, todo mundo reclama de tudo. Cerveja aumenta, ninguém falou nada do aumento da cerveja. Cerveja aumentou aí nos últimos tempos, né? Aliás, as cervejarias estão dizendo que a cerveja que você toma no bar está mais barata do que a cerveja que você compra no supermercado. Olha para você ver, né? Mas ninguém reclama. Você viu alguém reclamar que a cerveja está fazendo Ninguém reclamou sobre a cerveja. O cigarro aumenta, ninguém fica reclamando do aumento do cigarro. Não é verdade? Por quê? Agora, o leite isso aí é sazonal, né? Toda a época da seca, né? Menos produto, menos leite, mais caro. O queijo fica mais caro e etc. Os subprodutos todos ficam mais caros, né? Infelizmente, é assim. Olha aqui, eu quero dizer a vocês que nós temos agora aí o final, né, das conversações para as campanhas. E aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, né, nós estamos esperando definições, por exemplo, do partido do presidente Bolsonaro. O senador Carlos Viana vai ser mesmo candidato? Porque outro dia o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista dizendo que ele preferia, né, estar ao lado do Zema, né? O Zema quer o apoio do presidente, mas não quer um apoio assim explícito. Ele fala, não, no segundo turno nós vamos marchar com o presidente no segundo turno, né? Ele não quer no primeiro turno, até porque o partido dele tem um candidato a presidente da República que não vai ganhar, não vai ter voto, né? Ele sabe disso, né? Então ele precisa, se o outro lado está com Lula, ele vai estar com Bolsonaro, naturalmente. Pode acontecer muito isso, um voto do Lula e Zema, né? Pode acontecer no voto do Zema e também no presidente Bolsonaro, né? Aliás, o presidente da República já acenou, ele não sabe se o Carlos Viana vai manter a candidatura dele. Hoje, por exemplo, o Marcelo Álvaro Antônio, ele está dizendo que vai ser candidato a senador na chapa de Carlos Viana. Pelo menos o partido do presidente Bolsonaro vai ter candidato a governador e vai ter candidato a senador. Então está aí são de outros candidatos querendo o Senado, né? Como o Marcelo Aro e etc. O Cleitinho está também querendo ser senador e etc. Então, nós vamos chegar a algumas definições já nos próximos dias em Minas Gerais. E a gente sabe que lá do outro lado está o Calil com o presidente Lula, do outro lado vai ficar o Zema, né, com o candidato dele aqui, mas também apoiando o presidente Bolsonaro. Então, nós já vamos ter uma definição das candidaturas nos próximos dias em Minas Gerais. Amanhã a gente volta.